Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aula do canal. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai tratar aqui da Constituição Federal, falando da educação, cultura, desporto e administração pública, que é justamente os capítulos 3, 4 e 7 da Constituição Federal, tá bom? Essa aula aqui é especificamente para os institutos federais e também para a SEDUC, que costuma cobrar, né, para a parte de professor, essa parte aqui da Constituição. Lembrando que o material está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Quem quiser adquirir e ajudar o professor aqui, é só clicar na descrição, tá bom? Vamos lá para começar a aula. Antes de tudo, eu gostaria de pedir o like seu, se você gostar da aula, certo? Deixe o seu like, se inscreva no canal para ajudar o nosso projeto. Vamos começar aqui falando da parte educacional, certo? Elencado aqui no artigo 205, que fala da educação como um direito fundamental, certo? Ponto de partida aqui é essencial que vocês aprendam, certo? Que é a educação para a Constituição Federal é uma corresponsabilidade. Ou seja, pessoal, não é só o Estado que é detentor da educação, que tem que essa obrigação de ensinar, certo? Por quê? Porque a educação, ela não é obrigação exclusiva do Estado, é um dever conjunto, né, do Estado, da família, né, da sociedade em si, ok? O trabalho também entra nessa parte, porque no trabalho a pessoa tem que ter educação, ok? Toda a sociedade como um todo, né, tem essa obrigação de educar, né? Às vezes a pessoa até diz aquele ditado: se você não é educado na sua casa, você vai ser educado na rua, né? E é justamente isso que traz a nossa Constituição, né? Porque toda a sociedade tem o dever de educar as pessoas. A partir dessa união, a Constituição estabelece três grandes objetivos para o ensino. O primeiro aqui é o pleno desenvolvimento da pessoa humana, né? Em todos os seus aspectos. Segundo, é o preparo do indivíduo para o exercício consciente na sua cidadania, certo? E por fim, também temos aqui a qualificação profissional com foco no mercado de trabalho. Ok? Vamos aqui para o artigo 206, que ele trata aqui dos princípios do ensino, que são 9 pilares essenciais aqui para você aprender para sua provinha, certo? O primeiro princípio aqui que traz o artigo 206 é da igualdade de acesso, ou seja, que todas as pessoas ela têm condições, né, iguais para o acesso e permanência na escola. Às vezes, antigamente não tinha isso, né, pessoal? Antigamente o que eu vejo de relatos até dos pais de alunos que eles dizem que no tempo deles era mais difícil, né? Não conseguia ir para a escola, era escolher entre a escola ou o trabalho, né? E muitas vezes nem terminava o ensino fundamental, né? Hoje já está mudando um pouco mais e tem direitos constitucionais aqui para a igualdade no trabalho. Tem também aqui a parte de liberdade de ensinar, aprender, ensinar e pesquisar, também divulgar o seu pensamento, certo? Isso aqui é uma liberdade de ensino, ok? Depois temos aqui o pluralismo pedagógico, que trata aqui da diversidade de ideias e coexistências, tanto ser pública e privada, ok? Depois aqui vamos ver aqui sobre a gratuidade pública, ou seja, a gratuidade, ela diz que a educação ela não pode ser paga, todo mundo tem um direito, né? É claro que tem escolas privadas que se a pessoa quiser, ela vai fazer numa escola privada, porque o ensino é mais, como é que eu posso dizer, mais rígido, né? E aí, a gratuidade, ela diz que o ensino deve ser público, gratuito, em estabelecimentos oficiais, certo? Hoje em dia já está mudando, né? A qualidade está até melhor na pública, no caso no ensino médio, por exemplo, no ensino fundamental. Por quê? Porque tem, eh, recentemente, tem muitos concursos aparecendo para a área da educação e os professores que conseguem ingressar são de alta qualidade, né? São formados, a formação está um pouco melhor hoje em dia, certo? Por isso que tem também essa garantia da gratuidade e também da qualidade no ensino, certo? Temos também aqui a valorização do profissional. Hoje em dia, o salário do professor está bem melhor do que antigamente, né? Tem um plano de cargos e carreiras, né, do professor. O professor não pode ganhar o mínimo do teto, né? Tem um teto lá pro, na verdade é o salário base, né? O salário base do professor está muito bem, né, em relação a outros cargos, como por exemplo a carga policial, por exemplo, o salário do professor está batendo ali com quem ingressa na polícia, por exemplo, a carreiras policiais.
com quem ingressa também na parte de controle, né? Só não está na parte fiscal, né? Fiscal é bem maior o salário, mas também tem professores que podem ganhar até igual, caso ele seja professor, por exemplo, do IF, né? Que chega lá nos 20 mil, com doutorado, né? Passa um pouco, né? Mas tem também essa valorização. Cada vez mais vem aumentando, né? Essa valorização do profissional da educação, certo? E também o ingresso que tem que ser exclusivamente por concurso. Tudo bem que tem muitos professores contratados, né? Tem essa defasagem porque até a instituição ela precisa, né, de um tempo para fazer o concurso. Por isso que tem esses contratos temporários também hoje em dia, né? Mas aos poucos vai surgindo novos concursos e os professores efetivos vão pegando esses cargos, certo? Vamos aqui falar um pouco mais sobre a gestão democrática. O ensino tem que ser público, né, na forma da lei, certo? E tem que ter toda uma gestão para controlar isso, certo? Uma gestão que tem que ser democrática, não tem que ser impondo leis, regras, né? Tem que ser todo mundo colaborando para que o ensino ele seja prestado com alta qualidade. Depois temos aqui o padrão de qualidade, como eu já falei, né? O ensino tem que ser gratuito e de qualidade, né? Hoje em dia está cada vez mais qualificados os profissionais, certo? E o piso salarial que eu comentei também lá em cima sobre a valorização do profissional. Temos também o piso salarial nacional, né? Que é para profissionais de educação escolar, tem uma lei federal para isso. Okay? E a gente vai estudar essa lei aqui no nosso canal, ok? Que a gente até fez, né, a lei da LDB, né, e também vamos fazer o Fundeb, vamos fazer várias aulas nesse sentido, certo? Para tratar esse piso salarial, ok? É, aqui também temos a parte da educação, né, da educação ao longo da vida na Constituição, que é a garantia da aprendizagem contínua. Tem até as pessoas que não tiveram a educação na faixa etária correta, né? E tem também o EJA, né, para ajudar essas pessoas, né, a se qualificarem para ter aquela educação, ok? Na Constituição também diz que a educação tem que ser contínua, certo? Não parar por ali. Às vezes a pessoa termina o ensino médio e, e faz uma especialização, ou então uma graduação, certo? Tudo isso conta, né? Uma educação ao longo da vida. Não para quando você termina o ensino médio ou o ensino superior, certo? Tem sempre que aprimorar os conhecimentos, até porque os conhecimentos hoje em dia, com o advento da internet, está cada vez mudando, né? Então, a Constituição também dá essa garantia, né? A educação ao longo da vida. Não importa se você tem 60, 70, 80 anos, tem sempre algo a aprender, ok? Vamos agora para o artigo 207, que trata aqui da autonomia universitária, pessoal. Aqui a Constituição assegura a autonomia universitária que se divide em três vertentes essenciais: a didático-científica, para definir currículos e pesquisa, certo? A administrativa, para autogestão de pessoal e estrutura, e a financeira e patrimonial, para gerir os recursos próprios, ok? São essas três partes aqui esse tripé aqui da parte da autonomia universitária, certo? O ponto central em provas aqui é o princípio da indissociabilidade, que torna esse tripé de ensino, certo? Tem que ser pesquisa e extensão inseparáveis, certo? Quem vai muito para o Instituto Federal sempre tem essas duas palavras, pesquisa e extensão, certo? Pesquisa e extensão. Pesquisa porque nos institutos tem muito tipo de pesquisa e a extensão é para estender, o nome já está dizendo, trazer a comunidade para dentro do próprio IF, né? Fazer um estudo melhor, trazer a população para ver o que o IF está fazendo, certo? Dentro das universidades, né? E a regra também se aplica à instituição de pesquisa científica e tecnológica, ok? Por fim, lembre-se da parte da lei, né, que permite expressamente a admissão de professores, técnicos e cientistas estrangeiros nas instituições federais, ok? Por exemplo, um professor que é da Holanda pode dar aula no IFCE, por exemplo, ou no IFPI, ou no IFSP, pode, sim, tranquilamente. Por quê? Porque a lei permite, né? A lei permite que estrangeiros em outras pesquisas em outros países possam vir contribuir aqui com o Brasil, certo? Fique atentos aqui, pois as bancas costumam afirmar incorretamente que essa autonomia é absoluta e isolada. Não é também absoluta, tá, pessoal?
tem algumas proibições, como a gente vai ver ao longo da aula, ok? Tá certo? Vamos lá para o artigo 208, que fala aqui dos deveres do Estado com a educação. O artigo 208 é dividido em alguns incisos, né? O inciso 1 trata da educação básica obrigatória. A educação básica obrigatória é de 4 anos até os 17, certo? De 4 aos 17. 3 anos é aquela pré-escola, a pessoa pode ir ou não, né? Mas a partir dos 4 é obrigatório, ok? Dos 4 aos 17, está na LDB também. Ok? No artigo, no parágrafo segundo, né, do artigo 208, fala aqui da progressividade, né? A progressiva universalização do ensino médio, que tem que ser gratuito, né? Tem também escolas privadas que ensinam, que fazem o ensino médio, né? Que ele tem que ter um pouco mais de qualidade, até porque a pessoa está pagando, certo? A pessoa está tirando o bolso, mas o ideal é que seja gratuito e universal, certo? Temos aqui o parágrafo terceiro, que fala do atendimento especializado de portadores de deficiência, que eles têm que ter um cuidado maior, ok? O inciso 4 fala da educação infantil em creches e pré-escolas até os 5 anos, ok? Lembrando que a educação gratuita obrigatória é a partir dos 4. O parágrafo sexto aqui, o inciso sexto, na verdade, ele trata do ensino noturno regular, né? Normalmente o ensino noturno no ensino médio e fundamental é para o EJA, né? Que é aquelas pessoas que estão fora da faixa etária de ensino, né? Que não teve educacionalidade certa, ok? E também temos aqui os programas suplementares, né? De material didático, né? Que é justamente o inciso 7, tudo bem? E aqui, pessoal, no artigo 208, ele também fala é, que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é uma garantia do cidadão, certo? E pode exigir também um direito diretamente da justiça, se isso não acontecer, né? Se o poder público não ofertar uma vaga ou dizer de forma irregular, a autoridade competente, ela responde por essa omissão, ok? Na prática, pessoal, na prática, essa é uma criança, na prática, por exemplo, aqui, ó, uma criança de 5 anos não atendida em creche pública pode acionar juridicamente, o município, certo? Por quê? Porque aqui está dizendo que a partir dos 4 anos é uma educação obrigatória, ok? O direito é subjetivo e garantido constitucionalmente, certo? Porque aqui a gente está falando do artigo 208, né, da Constituição Federal, ok? Pode sim a pessoa recorrer à justiça caso isso não ocorra. Beleza, pessoal? Vamos avançar aqui para o artigo 209, que trata do ensino privado, né? O ensino privado é a liberdade com a responsabilidade, né? A Constituição trata o ensino privado aqui sob a ótica da liberdade com responsabilidade. A iniciativa privada ela tem o direito de atuar no setor educacional, mas isso não é absoluto, certo? Ela exige um comprometimento cumulativo de duas condições fundamentais. A primeira delas, pessoal, é a obediência, né? Obediência às normas gerais da educação nacional estipuladas pela União. E a segunda é a necessidade de autorização prévia e avaliação periódica de qualidade, certo? Tem uma avaliação periódica de qualidade pelo poder público, certo? Para entender na prática, vamos aqui ao exemplo. Ó. Uma escola particular que não obtém autorização do MEC não pode funcionar, certo? O MEC, que é o Ministério da Educação, ele tem que avaliar aquela escola particular, né? E se ela não obter uma autorização, não pode funcionar, mesmo sendo privada, certo? Tem que o poder público avaliar aquela escola privada, ver se ela está nas conformidades da nossa legislação, tudo bem? Vamos aqui para o artigo 210 e 211, tratando aqui dos conteúdos mínimos e organização do sistema de ensino, certo? O texto constitucional, ele organiza os conteúdos e a divisão de tarefas na educação, certo? O artigo 210, ele fixa os conteúdos mínimos para o ensino fundamental, assegurando uma forma básica comum que respeite os valores nacionais e regionais. Aqui o ensino religioso, pessoal, é de matrícula facultativa, certo? Ensino religioso, matrícula facultativa. Mas deve integrar também o horário normal nas escolas públicas, certo? Mas só vai quem quer, ok? Que é matéria facultativa. Além disso, as aulas elas são ministradas em língua portuguesa, garantindo a continuidade também
as aulas são ministradas em língua portuguesa, também assegurando as comunidades indígenas as suas línguas maternas, certo? Se tiver alguma população indígena em sala de aula, é assegurar também essas comunidades, né, principalmente na parte da Amazonas, né, Manaus, que essas línguas maternas sejam preservadas, certo? Que tem toda uma preservação da cultura indígena, ok? Já o artigo 211, ele define a divisão, né, do sistema de ensino. A União, certo? A União, ela coordena o sistema federal e os territórios, exercendo função de redistribuição, né? E uma função também supletiva para garantir a equidade. Na prática, pessoal, o que acontece? Os municípios ele atuam prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, enquanto os estados e o Distrito Federal eles focam prioritariamente no ensino médio, certo? Na prática é isso, o município é prioritariamente ensino fundamental, o estado e DF é ensino médio. Agora a União, ela suplementa tudo isso, né? Se o estado, por exemplo, não está dando conta de fazer um ensino médio bom, o estado vai lá e aplica recursos, né? Tentar ajudar aquele estado, ok? Suplementando aquilo que está faltando. Tudo bem? Vamos agora para o artigo 212, né? Tratando aqui da vinculação constitucional de recursos para a educação. Artigo 12, ele trata justamente aqui dessa parte de vinculação constitucional dos recursos, né, para a educação, e é um dos temas que cai muito em prova, certo? A regra orçamentária, pessoal, é bem clara. A União, ela deve aplicar União, no mínimo, 18% da receita de impostos, enquanto os estados, o Distrito Federal e os municípios, ele teve que aplicar no mínimo, 25%. Não esqueça desse mínimo aqui, tá? União é no mínimo 18, ok? União no mínimo 18. Estados e municípios, 25, certo? Estados, DF e municípios, 25%. Fica atento a um detalhe técnico também, que os valores transferidos pela União para os demais entes não entram no cálculo da receita de que os transfere, certo? Além disso, a Constituição estabelece o salário educação, que é uma contribuição social paga pelas empresas como fonte adicional de financiamento para a educação básica pública, ok? Por fim, lembre-se da proibição expressa, é terminantemente vedado o uso desses recursos vinculados para o pagamento de aposentados e pensionistas servidores públicos, certo? Aposentados ou pensões de servidores é vedado. Por quê? Porque tem que ser na educação atual, certo? Tem que ser no ensino, né, atual. Essa parte aqui a gente vai estudar quando tiver aula sobre o Fundeb, né? Como é essa parte da aposentadoria, ok? Vamos agora falar um pouco sobre o Fundeb, que também na Constituição Federal tem tratando aqui do Fundo de Manutenção da Educação Básica, certo? Que é o Fundeb, ok? Aqui é uma emenda constitucional, o artigo 212A, uma emenda constitucional de 2020, intitulou aqui deixou, né, o Fundeb, constitucionalizou, né, o Fundeb, né, que é o principal fundo de financiamento da nossa educação básica, né? Sua composição vem de 20%, pessoal, 20% dos impostos estaduais e municipais, certo? O Fundeb é um fundo, né? Sua composição tem 20% dos impostos estaduais e municipais, funcionando aqui no modo, né, no modelo de um fundo por estados e Distrito Federal, ok? A distribuição desse recurso é estritamente proporcional ao número de alunos matriculados nas redes, levando em conta o peso de cada etapa e modalidade de ensino, ok? Para garantir o equilíbrio, a União entra com uma complementação mínima de 23% do total do fundo, certo? Dividido em três submodalidades técnicas, que é o VAAF, o VAAT e metas de desempenho, certo? Depois a gente vai estudar um pouco mais sobre isso aqui, tá bom? Mas fique ciente que a União ela tem um mínimo de 23% do total, ok? E também para o pagamento de profissionais, pessoal. Aqui, pessoal, a regra de ouro é o seguinte: no mínimo, 70% de cada fundo deve ser destinado à remuneração dos profissionais da educação básica em pleno exercício, certo? Fundeb paga no mínimo 70% de cada fundo, né? Deve ser destinado à remuneração dos profissionais da educação
em pleno exercício das suas funções, certo? É quem está ensinando, ok? Aprofundar aqui sobre o repasse federal aqui no artigo 212-A, que divide aqui a complementação da União ao Fundeb. Lembrando que o Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que justamente é esse fundo que garante aqui um mínimo de 23%. Não esqueça dessa parte, tá bom? Só lembrando, recapitulando aqui aquele, aquele aspecto que a gente viu no slide anterior. A primeira aqui, pessoal, o resumo aqui dos percentuais, para chegar no 23%, temos primeiro o VAAF. Pessoal, esse VAAF é o valor anual por aluno final, certo? Valor anual por aluno final. Era o modelo aqui mais antigo, né, tradicional e consolidado de distribuição dos recursos dentro do Fundeb, certo? É o valor anual por aluno final, ok? Que soma aqui 10 pontos percentuais e é distribuído aos estados e ao Distrito Federal, cujo valor anual por aluno ele fica abaixo do mínimo nacional, certo? Não esqueçam desse aqui, é 10 pontos percentuais. Lembrando que a gente tem que chegar em 23. Esse 10 pontos percentuais mais 10,5 pontos percentuais, que é o VAAT. Esse VAAT, pessoal, é justamente o valor anual por aluno total. Ao contrário do VAAF, que é o aluno final, né? Esse daqui, pessoal, VAT, olha para os impostos, calcula que a riqueza de cada cidade, né? O VAF, ele olha apenas para os impostos que entram na conta no Fundeb, certo? De cada estado. Agora, esse VAAT, que é o por aluno total, calcula a riqueza de cada cidade, somando tudo que tem para gastar com educação, certo? E visa também reduzir as desigualdades regionais e garantir uma distribuição mais justa do dinheiro da educação pública, certo? Se, por exemplo, um estado ou um município está precisando de mais verba para a educação, certo? E entra a parte de equidade, né? Então, vai ser destinado mais verba para aquele município, certo? Esse VAT visa justamente combater as desigualdades regionais, certo? Ele equivale a 10,5%, né? Pontos percentuais, na verdade, 10,5 pontos percentuais distribuído diretamente entre a rede pública que não atingiu o valor anual mínimo para o por estudante, né? Focando aqui na vulnerabilidade local. Não esqueça, vulnerabilidade local, VAAT, certo? Por fim, temos aqui a parcela do desempenho, né? Que é 2,5 pontos percentuais. Juntando tudo isso dá 23, ó. 10 mais 10 é 20, 0,5 mais 0,5 é 1, né? Mais 2, 3. Entendeu? 10, ok, 20,5, né? Mais 2,5, 23, que dá o total, né, de repasses. Tá bom? Aqui essa parte aqui de desempenho é 2,5 pontos percentuais, que premia as redes com melhorias comprovadas na gestão, certo? Atendendo aqui a redução de desigualdades, ok? Memorizem isso, pessoal, porque tudo isso aqui, a soma tem que dar 23%, tá bom? Aqui tem o gráficozinho mostrando as três modalidades, o VAF, que 10 pontos, VAAT, que é aluno total, 10,5, e o desempenho, né, que é 2,5, que é a base aqui da nossa pirâmide do Fundeb. Bem, vamos agora para o artigo 213, tratar aqui dos recursos públicos para escolas privadas. Quando é que é permitido, pessoal, repassar recursos públicos para escolas privadas? É, Aqui, pessoal, o repasse de recursos públicos para instituições privadas é limitando aqui essa possibilidade às escolas comunitárias, né? E também tem escolas filantrópicas, né? Que o poder público costuma ajudar. Para receber a verba, elas precisam preencher dois requisitos cumulativos. Não esqueça, é cumulativo. Não é um ou outro, tem que ser os dois, certo? Primeiro, comprovar a ausência de fins lucrativos, reinvestindo todo o excedente na educação, certo? Não é para fins educativos, tudo bem? Ou, quer dizer, não é para fins lucrativos, perdão. Não é para fins lucrativos. A escola não tem que lucrar, tem que reinvestir todo o excedente na educação. E garantir que, em caso de encerramento das atividades, seu patrimônio seja destinado a outra escola similar, né, ao poder público, certo? Tem que ser uma escola similar ou
ou ao poder público. Ela tem que doar, por exemplo, o seu estabelecimento ao poder público. Aí o poder público pode ajudar, né, com verba. O parágrafo primeiro também autoriza o uso desses recursos para bolsas de estudo no ensino fundamental e médio, mas apenas se o aluno comprovar insuficiência de renda ou se não houver vagas na rede pública local, ok? O que mantém também o Estado obrigado a expandir sua própria rede de formação prioritária. Tudo bem? Por fim, o parágrafo segundo também abre uma exceção para o fomento tecnológico, permitindo o apoio financeiro público a atividades de pesquisa, extensão e inovação em universidades e instituições da educação profissional. Tudo bem? Vamos aqui encerrar essa parte educacional no artigo 214, né? Falando aqui que a Constituição ela determina que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, que é o PNE. O PNE, pessoal, para quem não sabe, tem uma duração de 10 anos, certo? Atualmente estamos no PNE de 2026 a 2036. Tem uma lei própria tratando aqui do PNE. E na Constituição também tem dizendo sobre esse Plano Nacional de Educação, PNE. O objetivo principal é articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração, visando o alcance de 6 metas centrais. A primeira delas é a erradicação do analfabetismo, pessoal. Tem que erradicar, todas as pessoas têm que, pelo menos, saber ler, né, se comunicar corretamente, certo? O segundo aqui é a universalização do atendimento escolar, ok? O terceiro aqui é a melhoria da qualidade do ensino. O quarto é a formação para o trabalho. O quinto foco aqui é a promoção humanística, científica e tecnológica do país. E, por fim, a fixação de uma meta de aplicação de recursos públicos como proporção do PIB, certo? Não esqueçam desses seis, né, 6 pilares aqui do PNE. Memorize o prazo também de 10 anos, pois as bancas costumam cobrar, certo? Que o PNE ele tem uma duração decacional, certo? São 10 anos para articular aqui esses 6 objetivos, tudo bem? O primeiro objetivo é erradicar o analfabetismo, melhoria da qualidade, promoção humanística e científica, universalização das escolas, né? Formação para o trabalho e a meta de aplicação dos recursos, certo? Definir a proporção do PIB para o investimento em educação, ok? Não esqueçam dessa parte aqui do PNE, é muito cobrado. Vamos tratar agora da cultura, né? Saindo um pouco da educação. Além do mais, a cultura também faz parte, né, da educação. E vamos falar aqui do capítulo 3, seção 2, né, que trata do direito à cultura e do patrimônio cultural, certo? O texto constitucional determina que o Estado ele deve assegurar o pleno exercício dos direitos culturais e o amplo acesso às fontes de cultura nacional. Há também uma proteção especial expressa a 3 matrizes, certo? As culturas populares, as indígenas e a afro-brasileira. Não esqueça dessas 3 tipos de cultura que são as principais: populares, indígenas e afro-brasileiras. Além de outros grupos participantes do processo civilizatório no Brasil, certo? O civilizatório nacional. Não esqueçam dessa parte, porque cai muito em prova. Para operacionalizar essas garantias, a Constituição prevê a criação do Plano Nacional de Cultura, né? O ponto crítico aqui é saber, né, que diferentemente do plano de educação, que é o decacional, né, o plano de cultura tem duração plurianual, certo? Focando no desenvolvimento, na democratização e no acesso e na valorização da diversidade étnica regional, ok? Não esqueça que as 3 tipos de cultura popular, indígena e afro-brasileira, tudo bem? Não esqueçam essa parte. Vamos agora falar um pouco sobre o patrimônio cultural brasileiro, elencado aqui no artigo 216, né? Falando que a Constituição define o patrimônio brasileiro, né? E estabelece também a sua proteção como um dever público, certo? Exercido aqui em colaboração com a comunidade. Tudo bem? Proteção do patrimônio brasileiro, né? Temos aqui as formas de expressão, o modo de criar, fazer e viver, né? Tem também as criações científicas, artísticas, tecnológicas, as obras, documentos, né?
e também o conjuntos urbanos e sítios históricos. Tudo isso faz parte da cultura. Aquelas casas antigas que vocês costumam ver, tudo isso também faz parte da cultura brasileira, certo? Atenção total para o parágrafo quinto, né, que traz um caso de tombamento automático. Pessoal, tombamento é quando é, aquela casa ou região ou um símbolo histórico, ele é tornado patrimônio, certo? Ele é tombado, ok? Todos os documentos e sítios com remanescências históricas dos antigos quilombos já estão tombados, né, diretamente pelo texto constitucional, ok? Por fim, a norma também traz uma regra orçamentária importante: os estados e o Distrito Federal, eles podem vincular até 0,5% da sua receita tributária líquida a fundos estaduais a fomento da cultura, certo? Fica atentos a esses percentuais e ao tombamento dos quilombos, certo? Os quilombos, os remanescentes históricos dos quilômetros já estão tombados pela própria Constituição, ok? Tombamento automático. Não esqueça dessa parte aqui que cai bastante prova. E não esqueça também do 0,5% da receita tributária líquida, que é destinada à cultura, certo? Vamos agora falar do Sistema Nacional de Cultura, o SNC, certo? CNC está presente aqui no artigo 216-A, né? Estruturando aqui o regime de colaboração de forma totalmente descentralizada e participativa. O sistema, ele tem como fundamento, né, 12 princípios básicos, ok? O sistema ele tem 12 princípios básicos. Beleza? 12 princípios. 12 princípios inclui aqui a diversidade, a universalização do acesso, o fomento à produção, a cooperação federativa, a autonomia, a transparência e a democratização. Tudo bem? Para sua prova, memorize o seguinte: a estrutura obrigatória do SNC é composta por órgãos gestores, conselhos de política cultural, conferências de cultura, plano de cultura, sistema de financiamento, além do sistema de informações e indicadores, certo? Quanto à regulamentação, uma lei federal disciplina o funcionamento do SNC, certo? Que é o Sistema Nacional de Cultura. Uma lei federal ele regulamenta, né, de forma nacional e sua articulação setorial, enquanto os estados, o Distrito Federal e municípios eles devem organizar seus respectivos sistemas locais por meio de suas leis próprias, certo? Os estados e municípios eles organizam através de suas leis próprias e tem uma regulamentação federal para o SNC. Não esqueça essa parte, é muito interessante, tá bom? Falando agora sobre o desporto, né? O desporto aqui no artigo 217, né? O texto ele define o desporto como um dever do Estado, abrangendo práticas formais e não formais, né? A Constituição impõe 4 diretrizes principais, certo? São 4 diretrizes. A gente estuda essa parte aqui do desporto, que é justamente a prática esportiva, né? Uma dessas 4 diretrizes temos aqui a autonomia de organização e funcionamento das entidades esportivas, certo? Destinação própria de recursos públicos para o desporto educacional e apenas em casos específicos para o desporto de alto rendimento, né? Que é aquelas competições nacionais. O tratamento diferenciado entre o desporto e o desporto profissional e o não profissional, certo? Tem um tratamento diferenciado, ok? E a proteção e incentivo à manutenção de criação nacional de manifestações esportivas, certo? Por fim, também temos aqui a atenção máxima à regra da justiça desportiva. O Poder Judiciário só aceita ações relativas à disciplina e competições após o esgotamento de todas as intrâncias, né, da justiça desportiva. Lembrando que tem a Justiça Desportiva, né? Tem o STJD, que é a Justiça Desportiva aqui do Brasil, esgotando todas as instâncias, né, do Justiça Desportiva, é que vai para o Judiciário brasileiro, certo? Que vai acusar crime, por exemplo, certo? Não esqueça dessa parte da Justiça Desportiva. Ó. O Poder Judiciário só admite ações esgotando todas as instâncias, né, da Justiça Desportiva, e o prazo máximo aqui é 60 dias para a decisão final da Justiça brasileira. Pode ser o TJ, pode ser a Justiça Federal, né?
Tribunal de Justiça ou Justiça Federal para julgar, caso esgote, né, todas as instâncias da justiça desportiva. Tudo bem? Iniciando agora, pessoal, o capítulo 4, vamos tratar aqui dos artigos 218 a 219b, tratando aqui da ciência, tecnologia e informação. Aqui foi uma emenda constitucional, né, que foi em 2015 que fez essa inovação, né, legislativa, tratando aqui do Estado e a inovação. Tudo bem? O artigo 218 ele estabelece que a pesquisa básica e a tecnologia elas receberão tratamento prioritário do Estado, ok? E também deve apoiar a fomentação de recursos humanos na área com meios e condições especiais de trabalho. Já o artigo 219 traz uma premissa forte para as provas. O mercado interno in- integra o patrimônio nacional e será incentivado para viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, estimulando aqui parques tecnológicos, certo, pessoal? Parques tecnológicos, não esqueçam dessa parte aqui, ó, patrimônio nacional, certo? Integra o patrimônio nacional, criação de parques e polos também tecnológicos, tudo bem? E também inventores independentes e a transferência de tecnologia, ok? Avançando aqui para o artigo 219A, que autoriza, pessoal, autoriza a cooperação, permitindo que todos os entes federativos firmes instrumentos de cooperação com entidades públicas e privadas para projetos de pesquisas e inovação. Por fim, o artigo 219b institui o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Informação, o SNCTI, certo? Organizado em regime de colaboração público-privado com normas gerais reguladas por lei federal, certo, pessoal? Lei federal que vai regular todas essas normas do SNCTI, certo, pessoal? Que é justamente o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Informação. Ok? Avançando aqui, pessoal, vamos para o artigo 37, que traz os princípios fundamentais aqui no capítulo 7. Ok? A Constituição ela inaugura aqui o regime jurídico da administração pública, trazendo 5 princípios fundamentais, que é muito famoso aqui nas provas, justamente o mnemônico LIMP, né? Temos a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O mnemônico LIMP, que é muito cobrado, né? Para sua prova, memorize essas 5 palavrinhas, ok? Primeiro é a regra obrigatória para o provimento de cargos efetivos, né? Que é concurso público, ok? Regra obrigatória para o cargo efetivo, o concurso público. Não esqueça dessas regras aqui, tá? A validade do concurso é de 2 anos, ok? Prorrogável uma vez por igual período. O teto remuneratório é o subsídio do STF, certo, pessoal? O teto remuneratório é o subsídio do Supremo Tribunal Federal. A acumulação é vedada, exceto 2 cargos de professor. Agora, pessoal, o professor ele pode acumular com qualquer outro cargo, ok? O professor ele pode acumular com qualquer outro cargo. 2 cargos da saúde com uma profissão regulamentada. E só essas exceções para cargos públicos. Possa ser que um professor ou um técnico da saúde tenha com um cargo privado, nada impede, tá, pessoal? Um cargo privado, desde que não tenha incompatibilidade de horário, pode acontecer um público com o privado. Agora, para o poder público, só é permitido esses casos aqui, tá? A acumulação de carga é vedada, só é permitido aqui essas exceções, certo, pessoal? Agora, público e privado, aí, se tiver compatibilidade de horário, sem problema nenhum. E a publicidade institucional não pode promover autoridades, né, pessoal, pessoalmente. Ou seja, quando uma obra é feita, é o poder público que está fazendo aquela obra, não é o prefeito, o presidente, tá, pessoal? É o poder público, tá bom? Não pode colocar a imagem da pessoa que fez a obra, nem a autoridade quem inaugurou, ok? Vamos aqui para o artigo 38, que fala sobre o servidor público, né, com mandado eletivo, no caso aqui, as eleições, tá, pessoal? No artigo 38, analisamos aqui as regras para o servidor público investido em mandato eletivo, estruturadas aqui na imagem através de 4 cenários e 2 premissas gerais, tá, pessoal? Olha só,
as regras para mandado eletivo. Fique bem atentos aqui a essas regras, porque cai bastante em prova, tá? Começando pelas regras comuns a todos os cargos, né? Sobre o afastamento, os casos de afastamento que ficam nos eixos verticais, ok? O tempo de serviço do servidor continua sendo contado para todos os efeitos legais, com uma única exceção importante para provas, okay? Que é a promoção por merecimento. Não pode contar por merecimento, só tempo de serviço. Além disso, é, além disso, o regime previdenciário é mantido, ou seja, ele permanece obrigatoriamente filiado ao regime próprio da Previdência e seu ente federativo de origem que vai fazer essa parte, ok? Olhando agora para as situações específicas de cada mandato, nos outros quadrantes aqui que vocês estão vendo, pessoal, ó, aqui o mandato, né, que é federal, estadual, distrital, e também os afastamentos obrigatórios. Tudo isso acontece, ok? Que é a parte da remuneração. Ó, como o prefeito ele tem um afastamento obrigatório e ele pode optar pela sua remuneração, certo? Sua remuneração do cargo onde ele está, por exemplo, ele é servidor público. Ele opta ou vai ganhar o referente ao prefeito ou pelo cargo público que ele ocupava, certo? O vereador, se não tiver incompatibilidade de horário, ele vai receber igual o prefeito, ele vai optar. Agora, se tiver compatibilidade de horário com seu antigo cargo público, ele pode acumular, certo? O vereador único que acumula, certo? Quando o vereador tem compatível, ele acumula, né, os vencimentos. Quando não, ele não acumula, segue a regra do prefeito. Ele opta pelo melhor, atende a ele, certo? E em todos os casos de afastamento, né, o tempo de serviço é sempre contado para os efeitos legais, exceto a promoção por merecimento, até porque a pessoa não vai estar trabalhando naquele seu cargo público, não pode ter promoção por merecimento, ok? Só pelo tempo de serviço, como eu falei, tudo bem? E assim, pessoal, vamos encerrar aqui essa aula, que é justamente a parte educacional, de cultura e desporto da Constituição Federal. Aqui alguns prazos obrigatórios, né? Por exemplo, aqui a parte da educação básica obrigatória dos 4 a 17 anos, né? Alguns prazos que cai bastante. A duração do PNE é 10 anos, ok? Isso aqui cai bastante em prova e a gente colocou para vocês terem uma noção na sua provinha, certo? A tabelinha de prazos que ajuda demais. Você pega um dia antes da sua prova, vai te auxiliar, né? No, nas avaliações que tem cobranças, né? Decorativas, tá bom? Então, vamos agora resolver algumas questões sobre esse assunto para fixar nosso conteúdo. Lembrando que o material está na descrição do vídeo, se você quiser ajudar a gente, tá? Só clicar e conferir aqui o nosso material, tá bom? Então, vamos resolver questões sobre os capítulos 3, 4 e 7 da Constituição Federal, e especificamente para os concursos da área de educação, tá bom? Vamos lá para a questão número 1. Lucas foi aprovado em um processo seletivo simplificado temporário para lecionar na rede pública de um estado. Ao assumir o cargo, a direção da escola informou que os professores temporários não poderiam votar nas eleições para o conselho escolar nem propor projetos pedagógicos de metodologia alternativa, sob a justificativa de manter a ordem e a padronização do ensino. Com base no artigo 206 da Constituição Federal, a conduta da direção da escola está correta ou incorreta. Pessoal, tá incorreta, tá bom? Pois aqui viola o princípio do pluralismo de ideias. E está na letra B, né? Ó, incorreta, pois viola o princípio do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas da gestão democrática do ensino público. Letra B de bola é o nosso gabarito da primeira questão, tá bom? Letra B é o gabarito da primeira. Vamos lá para a segunda questão, uma outra situação aqui hipotética. Joana tentou matricular seu filho de 6 anos no ensino fundamental. Lembrando que o ensino público obrigatório, né, é a partir dos 4 anos, tá bom? A partir dos 4 anos. Aqui, Joana tentou matricular, o filho já estava com 6 anos, né? Ela tentou matricular o filho com 6 anos no ensino fundamental na rede pública municipal da sua cidade. A Secretaria de Educação negou a vaga. Isso aqui não pode acontecer, tá, pessoal? Negou a vaga, alegando a falta de orçamento. Olha só, não pode acontecer de forma alguma. E de salas de aula disponíveis no momento. Diante do contexto constitucional, o artigo 208, né?
Sinal alternativo que indica a natureza do direito de Joana e a consequência da negativa do Estado. A letra A diz que trata-se de um direito social programático, cujo cumprimento depende da disponibilidade orçamentária do município. Independe, pessoal, independe. O ensino obrigatório não é uma mera norma programática, certo? É aqui, independentemente de ter vaga ou não, ela tem que aceitar, certo? Letra B. Trata-se de um direito público subjetivo, isso mesmo, ó, direito público subjetivo. Na sua provinha vai estar dessa forma, tá bom? E não, e o não oferecimento ou a oferta irregular pelo poder público importa a responsabilidade da autoridade competente, ou seja, aquela diretora, aquele diretor que negar, ele vai responder juridicamente por pela negativa, ok? Então, letra B é o nosso gabarito da segunda questão também, ok? Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: um grupo de empresários decidiu abrir uma escola em ensino médio regular de alto padrão. Para se diferenciarem do mercado, decidiram criar um currículo totalmente próprio, ignorando as diretrizes curriculares nacionais. Também isso não pode acontecer, ok? E optaram por não solicitar nenhuma autorização ou inspeção da Secretaria de Educação. Não pode isso acontecer, pessoal, de forma alguma, né? Alegando o princípio constitucional da livre iniciativa. Diante do artigo 209, a operação dessa escola é irregular, né? Ilegítima, na verdade, né? Ilegítima. Ilegítima está na B e está na D, né? Ilegítima. É ilegítima. Por quê? Letra B. Porque a iniciativa privada só pode atuar no ensino superior. Errado, só pode atuar no ensino fundamental, ensino médio e superior. Não tem essa prerrogativa. Vamos ver a letra D. Ilegítima, pois o ensino é livre, é de livre iniciativa privada apenas se atendidas as condições de cumprimento das normas gerais da educação nacional e de autorização e avaliação de qualidade do poder público. Quem faz essa avaliação justamente é o MEC, tá bom? É o Ministério da Educação. Então, letra D é o nosso gabarito da terceira questão, certo? Ok? Vamos para a quarta questão. Essa daqui eu vou deixar com vocês, tá bom? Deixa aqui nos comentários. Era para deixar a terceira, mas acabei me empolgando. Vamos lá, para a quarta questão. Uma escola pública municipal do ensino fundamental inseriu em sua grade horária obrigatória de quarta-feira a disciplina de ensino religioso focada em uma doutrina específica. Além disso, determinou que todas as crianças da comunidade indígena local matriculadas na instituição assistissem às aulas regulares exclusivas em língua portuguesa, proibindo o uso de dialeto materno ou no recinto escolar. Avaliando as regras do artigo 210, a conduta da escola foi totalmente correta, letra A, pois o ensino fundamental deve garantir uma formação básica comum e unificada no país, sem distinção de crença ou etnia. Letra B, incorreta quanto ao ensino religioso, que deve ser matrícula facultativa, mas correta quanto à língua portuguesa, que deve ser exclusiva para evitar a divisão de língua de divisão linguística, né, no país. Letra C diz que é incorreta em ambos os pontos, pois o ensino religioso deve ser matriculado facultativo, deve ser de matrícula facultativa e constituir disciplina em horários normais nas escolas públicas do ensino fundamental e deve ser assegurada a comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Letra D diz que está correta quanto ao ensino religioso, pois está nos horários normais. Incorreta quanto à língua portuguesa, pois as comunidades indígenas têm direito ao ensino bilíngue apenas no ensino médio. E letra D diz que está incorreta quanto ao ensino religioso, apenas porque este deveria ocorrer aos sábados, fora do horário normal das aulas, para respeitar a localidade, laicacidade, na verdade, do Estado. Lai, laicidade, na verdade, né? É o Estado laico, na verdade. Tá bom? Qual é a alternativa correta aqui da quarta questão? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha comigo. Lembrando que esse material, tanto o PDF como os slides que vocês assistiram, está na descrição do vídeo, no comentário fixado. É importante você adquirir, né? Para ajudar o nosso canal e também para estudar um dia antes ou 2 dias antes da sua prova para fixar esse conteúdo aqui, que é muito interessante nas provas de concurso público, tá bom? Lembrando que esse material tem muito mais do que 4 questões, ao todo ele vai ter mais de 20 questões, quase 30, né? Na verdade tem 30, né? Tem quase 30 questões, tem mais de 30 questões, não, só 30 questões. 30 questões aqui só dessa parte do capítulo 3
da educação, da cultura e desporto, do capítulo 4 que dá ciência e tecnologia, e do capítulo 7 que fala da administração pública. Não esqueçam de deixar o gostei, né, do vídeo, se inscreva no canal se for possível, tá certo? E até o próximo vídeo.